Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos concluir o capítulo 14, a Roma Imperial. Vamos ver a parte da queda do Império Romano. Vamos iniciar falando do cristianismo. Na unidade 3, vocês estudaram a história do povo hebreu, que mais tarde passou a ser conhecido como judeu. Na tradição religiosa dos judeus, havia uma profecia sobre a vinda de um Messias para a terra, que salvaria os pecadores e pacificaria a humanidade. Foi a partir da crença dos judeus na vinda do Messias que surgiu uma nova religião, o cristianismo. Então aí nós temos um mapa mostrando onde originou-se e onde difundiu-se o cristianismo, certo? A origem foi na Palestina, um território ocupado por vários povos, ocupado pelos romanos no século I a.C. Os povos eram hebreus, que mais tarde chamaram judeus, e eles esperavam esse Messias, que era o Salvador, tal como tinha sido anunciado pelos profetas e pelas Escrituras. Quem era esse Salvador? Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, né? Que nasceu há cerca de 2000 anos em Belém, cidade da província romana da Judéia, onde hoje se localiza Israel, a Palestina e a Jordânia. E por isso passou a ser chamado de Jesus Cristo. Cristo tem o significado de ungido, de Messias, né? Então, ele nasceu em Belém, na Judéia, no tempo do imperador Augusto. E a partir dos 30 anos ele começou a sua pregação, certo? Então, praticamente tudo que sabemos sobre a vida de Jesus e os seus ensinamentos estão escritos no Novo Testamento, na Bíblia cristã, que é o livro sagrado dos cristãos. Então, segundo o Novo Testamento, Jesus de Nazaré transmitia seus ensinamentos em Samaria, Jerusalém e outras cidades da Judéia. Ele pregava a existência de um Deus único, o amor ao próximo, a compaixão e a humildade. Jesus anunciava que todos os homens que seguissem seus ensinamentos alcançariam a vida eterna. Então, por se colocar como um enviado de Deus em suas pregações, Jesus desagradou autoridades judaicas e romanas. Então, Jesus fazia milagres, prometia a vida além da morte e quem acreditasse na sua palavra. Então, ele foi seguido por uma minoria, a sua vida estava relatada nos evangelhos, nos 4 primeiros livros, né, os 4 livros sagrados, escritos por Mateus, João, Marcos e Lucas, certo? Então, porque ele se colocou como enviado de Deus, né, em suas pregações, então ele desagradou as autoridades judaicas e as autoridades romanas, que achavam que ele era um mentiroso, um impostor. Então os judeus o acusavam de insultar Deus e os romanos temiam que ele incitasse seus seguidores contra o domínio do Império Romano. O que acontecia, né? As mensagens de Jesus, ele prometia uma vida eterna a todos os que acreditassem nele, né? Falava de uma religião de amor universal, de paz, de tolerância, de esperança. Afirmava a igualdade entre os homens, sem distinção entre ricos e pobres, né? Foi seguido pelos 12 apóstolos, que espalharam a sua palavra após a sua morte. Então, isso, de certa forma, faziam com que os romanos temessem que ele estivesse incitando o povo a se voltar contra eles. Então, por isso, Jesus foi preso, foi julgado, foi condenado a morrer na cruz, né, que era uma pena aplicada aos criminosos e rebeldes da época. Mas, no entanto, depois da sua morte, os seus seguidores, né, os seus ensinamentos continuaram sendo transmitidos pelos apóstolos, que era o grupo fiel e que acompanhavam ele em suas pregações. Então aí nós temos a crucificação de Jesus, que foi feita pelos romanos com medo das promessas de Jesus, que os romanos condenaram ele à morte, né, depois denunciado por um dos seus apóstolos, que foi Judas, e ele foi crucificado no monte Gólgota, em Jerusalém. Bom, nós vimos que o cristianismo
tornou-se a religião oficial do Império. Mas como? Como é que uma crença que era perseguida se torna uma religião oficial? Bom, os primeiros cristãos expandiram suas pregações para praticamente toda a região do mar Mediterrâneo. Inicialmente, essa nova crença conquistou muitos adeptos, principalmente os mais pobres, os escravos, né? Eles eram atraídos pela ideia de igualdade de todos os homens perante Deus e pela esperança de uma vida melhor após a morte, como pregava Jesus. Então, assim, houve a expansão do cristianismo, né? A existência de numerosas cidades, boa rede de estradas, 2 línguas faladas e compreendidas no Império, que era o latim e o grego, a presença de comunidades judaicas espalhadas pelo Império. Então, os religiosos passaram a ser perseguidos, né? Os romanos perseguiram os cristãos devido a quê? Porque os cristãos recusavam se prestar o culto ao imperador, né? Aos seus deuses romanos, né? E olhavam para eles como sendo uma seita perigosa. Eles foram mortos, muitos tornaram-se mártires, né? Para fugirem dos romanos, eles escondiam-se em catacumbas, onde praticavam o culto e enterravam seus mortos. Então, como a gente viu, a expansão da religião cristã desagradou muito as autoridades romanas, né? Porque eles eram acusados porque não queriam servir o exército, porque não queriam adorar o imperador, porque não queriam adorar seus deuses, né? Então, eles eram acusados de trair o Estado e desrespeitar as tradições. Então, os cristãos tiveram seus cultos proibidos e passaram a ser perseguidos por essa razão. Então, para realizar os cultos, eles se escondiam nessas catacumbas, né? Nas galerias subterrâneas, onde eles pregavam, onde eles oravam e também enterravam seus mortos. Mas as perseguições, ao contrário, né, do que se esperava, foi fortalecer o cristianismo. As associações entre os perseguidos começaram a crescer por todo o império e atraíam cada vez mais adeptos, né, de diversos segmentos da sociedade. Então aí nós temos, né, algumas imagens das perseguições, né? Eram jogados aos leões, né? Eram, né, amarrados e jogados às feras, como eram feitos naquela época, né? Então a gente vê aí, né, onde os judeus se encontravam, né? Eles se encontravam nas catacumbas, nos túneis subterrâneos, para poder orar, né, por causa das perseguições dos romanos. As catacumbas, né, aí onde eles se encontravam, onde eles se reuniam, certo? Quando foi no ano 313, o imperador Constantino se converteu ao cristianismo. E isso fez com que ele concedesse, mediante o Edito de Milão, liberdade de culto a todas as crenças, incluindo a cristã. Então, a religião fundada por Jesus acabou se tornando um instrumento de unidade no Império. O imperador Constantino decreta a liberdade religiosa no Império. E 40 anos depois, né, em 380, após o Edito de Milão, os cultos pagãos e os sacrifícios oferecidos aos deuses na antiga religião romana foram proibidos. E aí, em 380, através do Edito de Tessalônica, o cristianismo se tornou, né, através do imperador Teodósio, que declarou o cristianismo como uma religião oficial do Império. Então, aí nós temos o mapa da época, né, mostrando as regiões com maior número de cristãos, né? As regiões onde o cristianismo estava sendo implantado e em desenvolvimento, as regiões que ainda eram pagãs e essas igrejinhas aí mostrando os centros urbanos com importantes comunidades cristãs. Então aí nós temos a igreja cristã, se organizou semelhante à organização do Império, criou dioceses orientadas por bispos, os bispos obedeciam a uma metropolita e o bispo de Roma tornou-se então o Papa. Então São Pedro foi o primeiro bispo de Roma e Papa.
Aí vem o declínio do Império, né? A partir do século III, após quase 2 séculos de prosperidade, o Império Romano iniciou um processo de desestruturação que levou à sua queda. A grande extensão das fronteiras do Império criou obrigações para o governo e a cada ano ficava mais difícil administrar. Consertar estradas, pagar funcionários administrativos, financiar o exército, garantir alimentos para a população, levantar muros para proteger as terras das constantes pressões dos povos bárbaros. Então, tudo isso exigia do Estado romano muito dinheiro, né? Então, a gente viu que a queda do Império Romano estava culminando por quê? As dificuldades de administração, as guerras civis, anarquias militares, descrédito do imperador, né? A fixação dos povos bárbaros junto às fronteiras, no início do século V, que se tornou as invasões bárbaras, as pressões dos hunos, e Rômulo Augusto, que foi o último imperador do Império do Ocidente. O declínio. Além disso tudo, desde o século anterior, as guerras de conquistas, elas vinham diminuindo. E isso causou a redução de mão de obra escrava. A Península Itálica, principal região escravista do Império, sofria com a falta de mão de obra e com a concorrência econômica exercida pelas províncias. Então, a necessidade de financiar os altos custos da administração do Império e da proteção militar nas fronteiras levou ao aumento de tributos, aumento de impostos. E para escapar desses impostos, tanto as camadas mais pobres quanto as camadas da elite começaram a abandonar as cidades, deixar as cidades e começaram a se fixar nos campos, bem distantes, onde era mais difícil a cobrança de imposto. Então, a gente viu aí um clima de insegurança. As cidades perdiam sua importância, em muitas foram construídas muralhas, o enfraquecimento do poder dos reis, o fortalecimento do poder dos senhores, e os camponeses pobres procuravam proteção nas propriedades dos grandes senhores. Então, para conseguir mais dinheiro, os imperadores passaram a emitir mais moedas, o que gerou um grave processo inflacionário. A fixação de muitos moradores nos campos foi marcada pela concentração de terra nas mãos da elite, em prejuízo aos pobres camponeses, que começaram a reagir se rebelando, né? E o governo contratou mais soldados para conter as rebeliões. Então, os gastos só aumentavam e novos impostos começaram a surgir. Resultado, a inflação se agravou, reduzindo ainda mais a atividade econômica do Império. Então, nós temos aí as rebeliões, né? Então, a crise do século III também se manifestou na relação entre o exército e o governo. Então, vários imperadores foram assassinados por suas tropas, que deixavam de servir a Roma para servir aos oficiais. Para você ter uma ideia, em um período de 50 anos, Roma teve 26 imperadores e apenas um morreu de morte natural. Com a vastidão do império, que era grande demais, né? Ou seja, o tamanho do império era o grande problema. Então, o imperador Diocleciano dividiu o Império Romano em 4 regiões e nomeou imperadores para cada uma delas, né? A tetrarquia, como ficou conhecida, mas também não solucionou os problemas. Nós temos aí a divisão de Roma em 4. 4 imperadores foram nomeados. Os tetrarcas disputavam o poder e o império caiu novamente em profunda crise interna. Os governos seguintes, as disputas entre as províncias, favoreceram a prática da corrupção política. Então, em um último esforço para assegurar a unidade do Império, em 395, o imperador Teodósio dividiu Roma em 2 partes. Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, Império Romano do Ocidente, com a capital em Ravenna, que mais tarde transferida para Milão. A divisão, porém, não conseguiu reorganizar a economia. E no século V, os francos dominaram Lutécia, os visigodos saquearam Roma e os vândalos dominaram Cartago no norte da África. Então, em 476,
os eles depuseram Roma Augusto, que era o último imperador romano no Ocidente. Então, aí nós temos a divisão do Império, Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente. Só que esse fato marcou a queda de Roma, deu início na Europa Ocidental, que chamamos de Idade Média, e essa divisão tradicional da história, né, iniciou o período medieval durante todo o século V até meados do século XV. Então, em 476, Roma é conquistada pelos ostrogodos e iniciou-se um novo período na história, a Idade Média. Obrigada e vamos às nossas atividades.